Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Porém, esse é um vídeo extra, então nós não vamos explorar, na verdade, as entrelinhas, mas nós vamos aqui resgatar um vídeo que não foi publicado, acabou saindo repetida a parte, que é a parte do alinhamento à doutrina da lição 5, que tem como tema Filhos da Promessa. Então, nesse vídeo extra, nós vamos chamar agora o nosso parceiro aqui de todos os sábados, de todas as lições, o Marcos André, que vai trazer para nós, então, uma oração especial nesse vídeo extra e também vai trazer o alinhamento das doutrinas bíblicas do tema Os Filhos da Promessa. Então, Marcos, agora sim é com você. Olá amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito sempre, vamos nos colocar na presença do Senhor em oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos recebe como filhos teus pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te pedimos hoje, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito para que tudo que lermos, tudo que falarmos aqui seja para a nossa transformação pessoal e também para a transformação daqueles que nos acompanham, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, sabe onde precisamos mudar e por isso nós te pedimos que essas palavras, Senhor, sejam pautadas pelo teu Santo Espírito e assim faça as transformações necessárias. Nós pedimos também que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que o Senhor possa suprir nelas todas as necessidades espirituais, físicas ou qualquer que seja. Nós pedimos, Senhor, também que o Senhor receba esses pedidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana trata sobre os filhos da promessa, ou seja, sobre os descendentes de Abraão. E esses descendentes de Abraão, eles foram escolhidos por Deus para trazer ao mundo o Messias. Tanto de maneira física, né? Jesus Cristo nasceu através de um descendente de Abraão e também de maneira espiritual, apresentar a missão de Jesus ao mundo. E essa função é a função que nós entendemos que temos hoje como igreja. Por isso eu gostaria de falar da nossa doutrina número 12, que é a doutrina que trata a respeito da igreja. Nós vamos tentar, durante a nossa conversa aqui, esclarecer se realmente foi propósito de Deus fundar uma igreja. Muitas pessoas acreditam que a igreja, como nós conhecemos hoje, o povo de Deus como igreja, ela na verdade é uma criação humana e nunca foi propósito de Deus ter uma igreja. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos a respeito disso e nós vamos ver também quando que a igreja foi fundada. Será que a igreja foi fundada no livro de Atos? Será que a igreja foi fundada naquele diálogo lá em Mateus com o apóstolo Pedro? Quando que começa a igreja como nação, como povo de Deus? Então nós vamos tentar entender a respeito disso. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas no capítulo 3, verso 7, que diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós que temos fé é que somos descendentes de Abraão. Então a descendência de Abraão ela não se aplica simplesmente aos descendentes carnais, aqueles que têm o sangue de Abraão correndo na veia, ou aqueles que são descendentes da família de Abraão. Mesmo nós que somos gentios, nós se somos da fé, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então a mesma missão que eles recebem de levar Cristo ao mundo, ela também é atribuída a todo aquele que tem fé. Todas as pessoas que manifestam fé em Jesus Cristo, elas recebem também a missão de levar o descendente ao mundo. Então, a nossa missão não é diferente da missão dada aos filhos de Abraão no passado. O apóstolo Paulo também, ele fala que a promessa ela foi feita a respeito de o descendente e não como sendo de muitos, ou seja, não usando o texto no plural. Isso nós encontramos capítulo 3 de Gálatas, no verso 16, quando diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência é Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala da descendência de Abraão não como sendo muitas pessoas, ou seja, o filho da promessa, o descendente de Abraão, na verdade, se refere a Cristo.
Então, o propósito dessa nação era abençoar o mundo através de Cristo. E isso, nós como igreja, nós que somos da fé, nós que temos fé em Cristo, podemos e devemos fazer ao mundo. Nós devemos levar Jesus Cristo ao mundo. Esse é o propósito inicial. Aqui no Tratado de Teologia Adventista, na página 599, diz assim: desde o princípio, a Bíblia manifesta interesse no propósito de Deus em criar um povo para si, um povo que lhe correspondesse com fé e obediência, e seria uma fonte de bênção para todos os povos. O chamado de Abraão, Isaque e Jacó destinava-se a formar esse povo. Então aqui nós encontramos que a igreja moderna, né, se ela continua cumprindo os mesmos propósitos, que é o propósito de levar a descendência de Abraão, no caso Cristo, ao mundo, então nós somos a continuidade de um povo que já existia no passado. Então, a função nossa como povo de Deus, seja qual for o nome que a gente receba, seja Israel espiritual, seja rebanho do Senhor, seja igreja, qualquer que seja a nossa denominação, vamos dizer assim, né, vinda da Bíblia, ela significa a mesma coisa, significa um descendente que leva a mensagem de Deus ao mundo. Né? Existem poucos textos no Evangelho, né, que falam a respeito da igreja. Na verdade, nós só encontramos em Mateus, no capítulo 16, aquele diálogo com o apóstolo Pedro, né? Quando o apóstolo Pedro reconhece Jesus Cristo como Cristo, e então Jesus Cristo faz aquela declaração para ele, que nós podemos ler em Mateus, no capítulo 16, verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós lemos então Jesus Cristo chamando um povo, que ele chama aqui de igreja, eclésia, né? E a eclésia é uma reunião de pessoas, é um ajuntamento de pessoas, mas não um ajuntamento qualquer. Por exemplo, se você for num shopping cheio, aquilo não é uma eclésia, são pessoas que se reúnem com um propósito. E ele também dá aqui o propósito. Qual é o propósito? É fazer com que as portas do inferno não prevaleçam. Então o inferno ele deve estar trancado, e as portas do inferno elas deverão ser arrombadas, né, e o inferno então saqueado. Aqueles que estão no reino do inimigo devem ser saqueados para o reino de Deus. E esse é o propósito da igreja em todos os tempos. Né? Mesmo que eles recebessem o outro nome, é o Israel do passado, é o Israel espiritual de hoje, é a esposa de Cristo no passado, é a esposa de Cristo hoje. Então não importa o nome que recebe, nação santa, é a videira, né? Como ele fala lá em João capítulo 15, tudo isso são nomenclaturas diferentes, mas que ressaltam o mesmo propósito. O inimigo ele tenta trabalhar contra essa nação, contra esse povo, contra essa igreja desde o princípio. Né? Ele tentou destruir pela força, tentou destruir pelo cativeiro, tentou destruir ali, infiltrando religiões falsas no meio do povo de Deus, mas Deus tem preservado a sua igreja, porque nós lemos aqui no próprio texto, né, que as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus, porque nós estamos fundamentados na rocha, nós estamos fundamentados numa pedra que nos leva a ter um forte fundamento que não nos deixa desamparados de maneira nenhuma. E essa pedra que está aqui, nós não precisamos tratar, né, sobre isso, não é Pedro, né, não é o apóstolo Pedro, como muitos acham, é a igreja de Cristo, ela é fundamentada sobre Cristo. O apóstolo Paulo diz isso, né, em Efésios, no capítulo 2, verso 20, falando que nós somos fundamentados nos profetas, nos apóstolos, e temos Cristo como a nossa pedra fundamental. Então Cristo é a nossa origem, Cristo é o nosso destino, Cristo é tudo, é o caminho por onde nós devemos caminhar até chegar a Ele, né, na eternidade. Então é um propósito de Deus, né? Existem muitos movimentos hoje chamados movimentos de desigrejados, né, que tentam desmerecer a igreja, né? Talvez a igreja de hoje, né, como também o povo de Israel no passado, não representem tão bem assim o caráter de Deus, mas nós devemos nos lembrar que foi esse o método e é essa ferramenta que Deus utilizou, né, que Deus escolheu utilizar para
levar a sua mensagem, né? Falha, defeituosa como mas a igreja ainda é o único objeto de Deus nesse mundo para a salvação em massa, para a salvação daqueles que estão perdidos. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes, fazendo parte da igreja de Deus e fazendo o possível para cada dia representarmos melhor o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termina aqui a minha participação, você vai lá para Campo Mourão agora e daqui a pouco eu volto com a oração final. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Então está aí a participação do Marcos, alinhando as doutrinas certas na lição 5. Né? E agora, mais uma vez, claro, eu chamo ele. Ele encerra então esse vídeo extra com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez aí é com você. Voltamos de Campo Mourão e agora voltamos para o Rio de Janeiro novamente. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu espero que você mais uma vez tenha se alimentado espiritualmente desse conteúdo que foi passado aqui. Espero que o descendente de Abraão, que é Cristo, verdadeiramente faça sentido na sua vida. E eu termino essa participação como nós começamos, com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chamou como povo teu para representar o teu nome aqui nessa terra. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque temos a oportunidade de fazer parte do teu povo escolhido através das promessas que o Senhor fez a Abraão, através da fé e através da nossa missão de levar Jesus Cristo ao mundo. Nós te pedimos pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor cada dia nos capacite com o teu Santo Espírito para isso. Nós pedimos também, Senhor, que as portas do inferno jamais prevaleçam contra a tua igreja. E se alguém está sendo nesse momento, Senhor, alguém dos nossos queridos está sendo abarcado pelo inimigo, que possamos, Senhor, com a tua ajuda, com o poder do teu Santo Espírito, buscá-los de volta para o teu reino. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, chegamos ao final e até a semana que vem, quando voltaremos com mais uma lição. Um abraço a todos e até lá.